Olá, aluna, olá, aluno do curso de Teologia da Unicesumar. Estamos aqui agora com um vídeo de um estudo de caso desta disciplina Teologia, Comunicação e Novas Mídias. Nós tivemos aí os 5 vídeos que você assistiu, nos acompanhou, referente às 5 unidades do curso. Essa é uma teologia de vanguarda na Universidade Brasileira em relação aos cursos de teologia, né? É uma novidade, por conta das 2 últimas aulas você já deve ter percebido isso, a importância da questão midiática nesta nova era digital, nesta fase que nós reconhecemos e entendemos que esta nova era digital não é apenas um mundo virtual, mas sim um ambiente de relacionamento. Muitos questionam, dizem que sim, dizem que não, mas ele acaba sendo um ambiente, né? E as pessoas estão nesse ambiente. E se a missão da igreja é estar onde as pessoas estão, logo a igreja também tem que voltar os seus olhos para a questão midiática, para a questão desta nova era digital. E aqui nós vamos realizar aí um condensado, principalmente das 2 últimas unidades, onde falamos de mídia eletrônica e essa transição para a mídia digital, dar alguns exemplos de caso, e depois estudarmos um caso específico acerca da mediatização. Vamos pensar juntos aqui e seguir aqui nos slides, né? A nossa apresentação aqui do slide, você já nos conhece. O conceito aprendido nas 5 unidades, né? Se você recordar comigo rapidamente, as fases da comunicação, né? A primeira fase, comunicação oral, a segunda, comunicação escrita. Logo em seguida, no século XX, nós temos aí o início da terceira fase, que são os meios eletrônicos de comunicação, né, entre as teorias de comunicação de massa. E a 4ª fase que está nascendo, né, nós estamos vendo o nascimento e participando, né, com erros e acertos da 4ª fase, que é a fase desta era digital aí. Levantamos as questões das teorias da comunicação, né? Tipo de mensagem influenciando tal tipo de público, mediatização, cyberteologia, era digital. Foram os assuntos, principalmente das 2 últimas unidades que você deve ter acompanhado com a gente na escrita do livro. Se você leu aí todo o livro, se você leu as unidades, acompanhou, tirou suas dúvidas. Eu gostaria aqui de passar aqui alguns exemplos antes do estudo de caso específico. Exemplo de mudança de mentalidade teológica por conta da mídia, né? O exemplo no rádio, a Igreja Assembleia de Deus em comparação com a Igreja do Evangelho Quadrangular. Por exemplo, né, naquela época, a teologia da igreja acabou influenciando a sua presença na mídia. Qual era a mídia daquela época? E a época que eu estou falando é 1940, 1950. Nós falamos na 2ª unidade que lá nos Estados Unidos, de 1920 para 1930, a Amy McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi a primeira mulher nos Estados Unidos a ganhar uma concessão de rádio. Ela instalou o estúdio dentro do templo, a torre, imensa torre lá em Los Angeles, em cima do templo. Era um ponto de referência na cidade naquela época. E ela soube muito bem utilizar o rádio, uma ferramenta de comunicação, para a difusão do Evangelho. A Igreja Quadrangular vem para os Estados Unidos, vem dos Estados Unidos para o Brasil, e aqui, novamente, eles trabalham com o rádio. E a tendência
a linha teológica que eles seguem. A Igreja Quadrangular segue uma linha focada, um dos pilares é a questão da cura divina, libertação. Então eles chamavam as pessoas via rádio nas cidades antes de chegarem aí com a tenda, né? Era o movimento das cruzadas, nós já explicamos isso em outra unidade. Mas por que eu volto aqui? Porque agora eu quero fazer uma comparação teológica. A Igreja Assembleia de Deus, neste mesmo período, ela teve uma certa dificuldade de aceitar o rádio como uma ferramenta, como um instrumento de evangelização. A Igreja Assembleia de Deus tinha uma teologia mais intramuros, mais conservadora, e qualquer novidade era visto com um ou às vezes os dois pés atrás. Opa, por que nós temos já que ir isso aí? E aí entrava a questão teológica, né? Isto não é de Deus, isto aí é coisa do diabo, isso aí vai desvirtuar as pessoas, isso aí irá desencaminhar ela. Se você ficar ouvindo muito rádio, você vai perder o seu foco, a sua relação com a sua espiritualidade. Então, a questão teológica acaba influenciando. A teologia da Quadrangular era uma teologia mais aguerrida, mais de combate, né? Temos que ir a campo, né? Levar a mensagem. E a Igreja Assembleia de Deus, que era uma igreja já formada, né? Década de 40, década de 50, no Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular chega na década de 50, né? Então, usando um pleonasmo aqui, ela tem que chegar chegando, né? E para fazer isso, como que ela irá realizar isso? Por meio do principal ferramenta, mídia na época, que é o rádio, né? Então, ela entende que a sua teologia, para o cumprimento, né? A expectativa teológica seria cumprida muito bem com a questão do rádio, servindo como uma ferramenta, como um meio a ser utilizado. A Igreja Assembleia de Deus já fica mais resguardada em relação a isso. Houve vários debates, várias reuniões em concílios, né? Até que um ou outro entende que deve fazer. Tanto é que o primeiro assembleiano, né, a realizar um programa no rádio foi um missionário americano, o Lawrence Oslon. Ele já havia nos Estados Unidos com uma outra mentalidade, né, uma cultura religiosa protestante lá, realizado o programa e veio para o Brasil. Então ele ficou à parte dessa discussão aí, se podia, se não podia. Ele falou, eu já vou fazer o programa. E ele estava como missionário na cidade de Lavras, no interior de Minas Gerais, e em 1947 ele inicia um programa. Mas a cúpula da Igreja Assembleia de Deus ainda estava, por conta da teologia, discutindo se isso era viável ou não. Nisto, outras igrejas surgem, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, Deus é Amor. São igrejas pentecostais que foram pioneiras na utilização do rádio. Enquanto a Assembleia de Deus, por conta da sua teologia mais conservadora naquele momento, né? Vamos conservar os membros aqui, não vamos expor eles a ouvir o rádio, porque senão vai ouvir o programa do pastor e logo depois vem um programa que toca um samba, isso aí já é inapropriado. Então, essa cautela excessiva, hoje a Igreja Assembleia de Deus está aí nos principais meios de comunicação, né, utilizando as redes sociais, tem canal de televisão, eles têm canais de rádio, emissoras de rádio em diversos locais do país, mas naquele momento eles puxaram o freio de mão.
entenderam que ainda tinha que ver, que não sei do que e tal. E, enquanto isso, as outras igrejas seguiram aí o processo, né? Você conhece a história. Um pesquisador assembleiano, né, o Gedeon Alencar, ele diz que neste momento a Assembleia de Deus, usando as palavras dele, perdeu o bonde da história. Ela podia ter realizado muito mais, ou ter avançado ou crescido se estivesse logo no início abraçado aí o rádio e logo depois, quem sabe, a televisão. Então, este é um exemplo de como a teologia influencia o nosso pensar em relação à ferramenta midiática, ao meio, né, à mídia. E agora, nós temos que ter cuidado para não acontecer o contrário. Até que ponto a mídia, o ambiente virtual, acaba influenciando a nossa teologia, né? Seja uma teologia mais conservadora ou uma teologia mais progressista, até que ponto estar neste ambiente virtual irá trazer pontos positivos ou pontos negativos. Televisão, né? Nós tivemos aí 2 casos na década de 80 e década de 90. Caro estudante, eu quero que você perceba que nesta época, né, nós estamos numa realidade hoje que tudo é internet, tudo é conexão, tudo é smartphone, mas nesta época o rádio e a televisão tinham um papel fundamental na difusão de qualquer notícia, né? Até hoje o rádio é o meio mais rápido de se comunicar, de receber uma notícia, né? A televisão, então, se não fosse isso, você teria que ir na banca de jornal no dia seguinte, adquirir ali a edição aí do jornal da sua cidade para saber o que estaria acontecendo, né? Então, houve 2 casos, né? A TV Rio, na década de 80, eu acabei escrevendo um texto sobre isso. Até pensei em trazer como estudo de caso aqui, mas eu preferi trazer a questão da mediatização, né? A questão da era. Mas você pode pesquisar aí acerca do Nilson do Amaral Fanini. Ele ganhou uma concessão de TV, né? TV Rio, na década de 80, e é um investimento muito grande para se colocar, né, uma televisão no ar. Houve processos aí de anos, de dinheiro, muito dinheiro, milhões de dinheiro de dólares na época, né? Você contabilizava em dólares. Ele investiu e acabou não dando certo, né? A mesma coisa o Caio Fábio, na década de 90, TV a cabo, investiu aí, ganhou uma concessão de TV a cabo no Rio de Janeiro, acabou não dando certo, né? Ambos tiveram que vender aí, porque quem estava na TV tinha o poder da transmissão, o poder midiático, né? O poder de falar, o poder de se comunicar, né? E depois você sabe o estudo do Edir Macedo, né? Já lendo aí, percebendo a Rede Record em outro contexto, também carregando uma outra teologia, né? Mas são estudos de que o cristão, o evangélico, ele sempre esteve fascinado por essa questão da televisão, por essa questão da mídia, né? Sempre o fascinou um momento pré-internet, né? Agora eu gostaria de trazer para você um estudo de caso de tempos atuais, né? Falando de mediatização. Um estudo de caso, eu acabei realizando esse estudo, né? Foi um texto, daria um capítulo a ele, foi publicado nos Anais do 12º Eclesiocon. É um evento apenas que existe sobre comunicação eclesiástica, né? Há mais de 10 anos eu já participei de 5 ou 6 edições
deste encontro. Ele é organizado, bancado pela Cátedra Unesco de Comunicação. E este ano que eu apresentei, o evento aconteceu na PUC em Campinas. E eu apresentei este texto, né? Fiz um levantamento, fiz um estudo de fato, né? Você pode ler o texto aí, procurar na internet e você vai acabar achando. Mediatização no evangelicalismo brasileiro. Um estudo de caso do Ministério Missão na Íntegra, né? E aqui a gente tem que olhar, pegar uma lupa, analisar a questão midiática. Eu deixei no texto de propósito a questão teológica, não era um texto teológico, é um texto analisando a questão da mediatização, né? Então, não quis entrar no mérito da teologia específica deste ministério, que é uma teologia identificada por muitos como missão integral, mas vamos comigo. Eu gostaria de que você acompanhasse os próximos slides aí neste estudo de caso. Então, esta pesquisa apresenta investigação do conceito de mediatização. A gente vai ainda retomar um pouquinho esse conceito, mas eu acho que já está bem ambientalizado contigo nas aulas passadas, né? Você já está acostumado com esse termo, já demos exemplos nas aulas, nos vídeos passados, mediatização. Aplicada no evangelicalismo brasileiro, né, de vertente de missão integral. Eu analisei um ministério criado em 2010, chamado Missão na Íntegra, que produz conteúdo audiovisual próprio e possui canal no YouTube, com mais de 300 vídeos postados, 300 vídeos próprios. A hipótese é de que o ministério nasce dentro da lógica da mediatização, para reanimar esta linha do evangelicalismo latino, né? Essa linha estava em queda nos anos 90, virada aí para os anos 2000, né? Quem conhece a questão missiológica no Brasil entende que a missão integral, ela deu um up novamente por conta da internet. E utilizamos como metodologia pesquisa em tempos acerca das compreensões de mediatização e de evangelicalismo escrito por acadêmicos e pesquisadores. Também averiguamos estatísticas do canal do YouTube deles, né, como forma de análise metodológica para entendimento do movimento dentro deste fundamento midiático. O que nos levou à conclusão de que o ministério analisado foi criado justamente para nutrir essa demanda por conteúdo audiovisual desta linha do evangelicalismo. Tal inserção de oferta no mercado midiático virtual foi possível ao se emoldar dentro do conceito e lógica da mediatização. Agora nós vamos verificar, vamos analisar os números, alguns prints aqui e vamos tentar encaixar esse ministério dentro do conteúdo acadêmico, principalmente destes teóricos aqui. Nós estudamos, numa das unidades passadas, Luiz Mauro Sammartino, Magali do Nascimento Cunha também trabalha essa questão da mediatização. Professora Magali, na minha dissertação de mestrado, eu tive o prazer de ser aluno da professora Magali. E Paulo Roque Gasparetto, em 2010, né, eles trabalham o conceito de mediatização e religião. Martino define mediatização como um movimento de articulação das mídias nos processos sociais, com a consequente alteração de práticas, significados mediados, isto é, que ocorrem na mídia. Na televisão aberta brasileira, o missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, é um exemplo disto. Os cultos da igreja sede são preparados e adaptados para a transmissão online e televisiva.
O púlpito é um cenário onde o missionário sabe andar de um lado para o outro e por vezes se dirige à câmera conversando justamente com o telespectador. A mediatização não requer no templo apenas diáconos para abrir portas e receber pessoas, mas profissionais da mídia, editores de vídeo, operadores de câmera, produtores, maquiadores, figurinistas, etc. Então, lendo aqui, né, perceba, caro aluno, cara aluna, que a questão da mediatização não é apenas a mediação, como nós já falamos, né? Vamos transmitir um culto, coloca ali a câmera, uma filmadora e não estamos preocupados com a questão estética, com a questão do caminhar, as pessoas andando, as pessoas circulando ali em frente à câmera, a questão estética, se tem uma goteira ali no canto, né? Se tem uma sujeirinha ali, se alguém deixou... Não. A questão da mediatização, ela está preocupada com o cenário, com a questão estética, com o figurino da pessoa, maquiadores, questão de iluminação. Ou seja, não é o culto realizado para as pessoas que estão presentes ali, mas sim a intenção é realizar uma boa gravação e atingir as pessoas que estão assistindo, seja pela televisão, por uma live aí no Facebook, no YouTube, ou até em rádio, né? Exemplo disto era do Davi Miranda, missionário Davi Miranda, que utilizou apenas o rádio. Ele usava como mediatização. Mas não tem um cenário, é o rádio, você não vê, mas ele interagia com as pessoas. Ele interagia com as pessoas do rádio, lá do púlpito. Estamos aqui no púlpito, venha para cá, está cheio, pessoa, você que está nos ouvindo aí na rádio tal, venha logo para cá. Isso no meio do culto ali, as pessoas que estavam... esse processo agora acabou sendo normal na televisão brasileira, né? Lembra que o professor Martino identificou que quando este processo esteve em pleno 100%, é quando não há mais espanto em relação a isso, né? Na década de 80, um culto sendo transmitido na televisão, um pastor na televisão era algo espantoso, né? As pessoas, nossa, hoje não, o processo de mediatização virou normal para as pessoas, estando zapeando o controle lá, estar na novela das 8, no próximo canal ter mais um pastor, depois mais outro, depois um padre, enfim, e o padre cantor junto no programa de auditório. Esse é o processo de mediatização que a religião acabou se envolvendo ou foi envolvida por ela. Vamos aqui acompanhar. Eu convido você para verificar comigo esse estudo de caso aqui do Ministério Missão na Íntegra. Então nós vemos o exemplo aqui do R.R. Soares, que é um caso bem típico na televisão do conceito de mediatização. E agora eu apresento o que eu entendo como um caso de mediatização específica para a internet, que é o Ministério Missão na Íntegra. Ele foi fundado pelo Ariovaldo Ramos, reverendo, pastor Ariovaldo Ramos, conhecido no Brasil, em fevereiro de 2010. As informações descritivas do Ministério que estão neste trabalho aqui estão expostas em sua fanpage no Facebook. E sua declaração de visão, missão e história, encontramos o seguinte. Então vamos perceber, é um ministério, né? Não, ele não está fundando uma igreja, mas um ministério. E esse ministério tem como objetivo atingir
atingir alguns objetivos, melhor dizendo, né? E em sua declaração de visão, missão, a gente verifica isso. A missão do Ministério é desenvolver e distribuir gratuitamente conteúdos sobre teologia da missão integral, contribuindo para o crescimento de uma igreja séria e ética, a partir de um debate teológico, pastoral e missional. Então, o estudo de caso de mediatização. A missão deles é desenvolver e distribuir gratuitamente conteúdos. Distribuir por onde? Pelas redes sociais, pela internet. Nossa visão é a de ser a maior referência em termos de missão integral no mundo, através da atualização contínua, aprimoramento e inovação. E aqui eu novamente não quero discutir a questão teológica, né, se missão integral é uma teologia ou não. Vou focar aqui na questão da mediatização e nos conceitos que eles utilizaram aqui, apresentando e fazendo link com os estudos dos teóricos que nós vimos ali. Nossa visão e nossa missão. Na história deles, eles se apresentam assim. Oficialmente, as atividades do Missão na Íntegra datam de 13 de fevereiro de 2010, mas as ações começaram bem antes. Visando excelência como um grupo engajado em utilizar o que de melhor a tecnologia pode nos proporcionar, o Missão na Íntegra se define como um ministério digital. Olha aí a primeira dica para entendermos a questão da mediatização. Eles próprios se definem como um ministério digital, ao investir sua criatividade e empreendimento no uso desta ferramenta para levar todo o nosso conteúdo para todas as pessoas em todos os lugares. Essas aspas aí no ministério digital é do texto original da apresentação deles lá no Facebook. Sua definição é clara, né? Eles se auto-identificam como um ministério digital e tem como missão produzir e distribuir conteúdo acerca da teologia de missão integral. Sua produção é realizada por profissionais da área de comunicação que trabalham com mídia audiovisual. Apesar de realizarem os encontros presenciais, toda a construção do evento é pensada para gravação e vinculação no YouTube. E mais recentemente com transmissão ao vivo aí dos eventos por meio da live via Facebook e também live via YouTube. A projeção de alcance ao postarem um vídeo é marcadamente superior ao público presente, né? Uma palestra que alcança 80 pessoas presencialmente é multiplicada aos milhares quando postada na internet. É por conta disto que se definem como um ministério digital. Eles já palestraram, fizeram gravações onde o público era 30, 40 pessoas, o público presente ali. Seu público-alvo não é prioritariamente os presentes nos eventos, mas como este evento será gravado. Este, aluno, é o processo de mediatização. O formato do evento, ele é programado, ajustado, pensado para a internet. Questão de cenário, questão de palco, uma poltrona ali para sentar. Eles fazem também debates, fórum de debates, né? Então tem toda uma equipe pensando um cenário que caberá bem, não exatamente para o momento, se você tivesse um encontro ali apenas presencial, mas pensando para a gravação. O áudio tem que ser bem captado, a iluminação deve ser de excelência. Eles trabalham com 3 câmeras, né? Elas são utilizadas para a captação simultânea do evento e tudo é editado por profissionais da área em uma ilha de edição. Às vezes acontece edição deles
ao vivo ali, né? A equipe já vai editando simultaneamente e quando já sobe para a internet já está editado já. Desde 2011, né, o Ministério nasce em 2010 e em 2011 a produção e edição do conteúdo do Ministério estão na responsabilidade de uma empresa, a Livestream. Além disto, o movimento se utiliza muito de voluntários de mídia para propagação e divulgação dos eventos pelas redes sociais. Então, perceba, caro estudante, que nasce já um ministério pensado para a internet. Pensado, criado, montado, organizado para gravação de vídeo para o YouTube. São gravações profissionais, captação de áudio profissional, o que eles chamam de Ministério Digital. Né? Eu conheço parte da equipe lá e percebi que em questão de mídia, o equipamento é profissional, eles são profissionais na área, né? Então o surgimento de um ministério já nessa lógica da mediatização. Outra questão interessante são os voluntários, né? Porque eles, para você ter números de pessoas acessando, eles conclamam voluntários para participar de tais eventos e no dia que vai acontecer a transmissão ao vivo, as pessoas ficam tweetando, ficam enviando mensagens no Instagram, ficam postando no Facebook. Então são voluntários simpatizantes da teologia que é pregada ali para a propagação e divulgação dos eventos pelas redes sociais. O Ministério consiste em realizar encontros pelo Brasil em formato de conferências, palestras e congressos com exposição dos principais palestrantes da vertente evangelical de missão integral. Esta composição, apesar de estar bem clara em sua descrição de identificação, não é aplicada puramente. Em alguns congressos, identificamos palestrantes que não são militantes do movimento de missão integral. Apesar de encontrarmos também em sua missão que a distribuição do conteúdo é gratuita, e ela o é quando é postado ali no Facebook ou o vídeo no YouTube, o Ministério também possui uma escola online, chamada Escola Livre de Teologia e Missão Integral, e nesta escola, que também é virtual, é EAD, é cobrado, né? É uma escola paga, né? Mas o conteúdo que tem no YouTube, ele é gratuito. Uma outra coisa interessante, vamos pensar aqui, né? Qual é a diferença? Por exemplo, o Silas Malafaia já faz isso desde a década de 80, né? Ele faz as suas conferências, encontros em Águas de Lindóia, por exemplo, nos hotéis, grava, tem a sua equipe de profissionais lá, né? E antes de ter a internet, ele já fazia isso. Ele fazia isso com a televisão, né? Só que a televisão é um trecho muito pequeno, né? Ele tinha um programa lá de meia hora, né? Então uma palestra dele durava pelo menos 50 minutos, uma pregação. Então é inviável você colocar essa pregação na sua íntegra. Então ele utilizava a televisão na década de 80, década de 90, como um ponto de chamada para as pessoas participarem ali. Então é invertido esse processo que nós estamos vendo agora na internet, né? Ele utilizava da televisão para chamar as pessoas para irem nos congressos. Aqui nos parece invertido. As pessoas vão nos eventos ali, não são muitas pessoas, mas eles utilizam do evento para gravarem e depois subirem o conteúdo das suas pregações na íntegra, né? A diferença da televisão é essa. Ali você tem debates e fóruns, vídeos de 2 horas e meia no canal deles aqui, no Missão na íntegra, né?
Então você consegue colocar um debate, um fórum, uma pregação, uma palestra com mais de 1 hora. Dificilmente você faria isso na televisão. Um outro caso a se pensar é a questão da venda dos DVDs, né? Por exemplo, Silas Malafaia gravava na íntegra, você não ouviu aqui, não assistiu na televisão, não foi no congresso, mas você pode adquirir o DVD. É o ministério dele até hoje, né? Agora você tem parte disso na íntegra na internet, mas pré-internet, algumas pessoas já faziam isso, né? Eu estou dando o caso do Silas Malafaia, que ele é um dos mais populares e mais conhecidos aí de todos praticamente. Mas outros já faziam isso também. O que eu quero chamar a atenção é que, neste caso do Missão na Íntegra, ele nasce especificamente para a internet. Ele nasce ele é gestado nessa era digital, nessa questão da mediatização. Vamos acompanhar aqui alguns números. E há também, você lembra que nós falamos aí no início das primeiras aulas, que quem detém a informação, quem detém o poder, né, tem o poder de manipular, né? Aqui eu chamo a atenção para um encontro do Ministério ocorrido na cidade de São Paulo em 2011, né? Onde um dos palestrantes foi o missionário canadense Don Richardson, autor do Fator Melquisedeque. Bom, o que aconteceu aí, né? O evento foi um diálogo acerca de estratégias missionárias. A concepção missiológica de missão integral, ela se choca com o conceito da escola seguida por Richardson. Você deve ter lido o Fator Melquisedeque, né? É um clássico da missiologia mundial. O Don Richardson, ele veio aqui, eu participei deste evento na época, em 2011, né? Ele já estava com mais de 80 anos. Então a palestra do missionário, ela pode ser encontrada no YouTube, gravaram lá. Mas ela não está disponível no canal do Missão na Íntegra. A palestra do Don Richardson aconteceu num evento do Missão na Íntegra. Mas a palestra dele não foi ao ar, eu procurei no meio dos 300 vídeos que tem no canal e essa específica não está lá. E é uma visão contrária do que é defendido pelos integrantes da Missão Integral, né? Então você insere no seu canal o que lhe convém, né? Analisando rapidamente aqui alguns números, né? De julho de 2017, a fanpage tinha 48 mil curtidas e o canal no YouTube 44 mil inscritos. O estudo que eu escrevi, que você pode pesquisar e ler na íntegra, ele focou apenas o canal no YouTube. O canal ele é aberto em 2013, então as visualizações totais nesta época estavam já beirando os 5 milhões, né, 4 milhões e 961 mil, e havia 308 vídeos postados sobre teologia deles, né? O canal teve quase 5 milhões de visualizações até o momento, distribuídos em 308 vídeos, exclusivamente dos eventos. E aqui eu faço um estudo para encerrarmos dos principais vídeos no canal. Você tem a ferramenta de pesquisa, né? Você faz um filtro e classifica pelos mais vistos, e na época é interessante, acompanhe comigo, o vídeo de maior visualização era do Hernandes Dias Lopes, com quase 300 mil visualizações. E o segundo vídeo era do próprio Ariovaldo Ramos, né, que fundou o ministério, com 160 mil visualizações. Quase 180 mil de diferença aí, né? E aí, se você acompanha as questões teológicas aí no Brasil,
você pode identificar facilmente que o Hernandes Dias Lopes, ele não é da militância da Missão Integral, né? Ele foi convidado ali, aceitou o convite para participar, é uma figura de destaque, é uma figura conhecida no meio. Ele foi lá, fez uma pregação e o que acontece? O vídeo do Hernandes acaba servindo de chamariz, né, podemos assim dizer, para que as pessoas acabam caindo no canal do Ministério Missão na Íntegra. Eu fiz uma tabela, você pode analisar vendo o texto lá, né? O vídeo do Hernandes Dias Lopes, nós levantamos alguns questionamentos, né? Perceber que dos quase 5 milhões de visualizações, os 8 principais ultrapassam mais de 1 milhão de views. Sabemos que uma análise mais profunda deverá levar em conta o tempo da postagem, né? Isso está tudo detalhado lá no texto. Você pode dar uma lida lá, pois os vídeos mais antigos terão a possibilidade de terem mais visualizações, né? Na tabela percebemos que a grande diferença de números, 128 mil visualizações do primeiro para o segundo, sendo que o primeiro vídeo foi postado 10 meses depois do segundo. Então, para o Ministério Missão na Íntegra, acaba sendo uma estratégia convidar, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, pois a sua presença nos eventos e também no canal acaba atraindo pessoas que não estão necessariamente procurando ou procurariam ou não se interessariam pelo tema da Missão Integral, mas acabam chegando no canal justamente por procurarem vídeos do Hernandes Dias Lopes. É impossível também saber se a pessoa que não conhece o Ministério Missão na Íntegra, após chegar ao canal pelo vídeo do Hernandes, que é o vídeo mais acessado, ele continua ali navegando no canal assistindo outros vídeos. No máximo, a estratégia serve para aumentar o número de visualizações do próprio canal como um todo, do ponto de vista aí da comunicação midiática. A conclusão que nós chegamos neste estudo de caso é que o Missão na Íntegra usa, sim, de fato, as ferramentas do ambiente midiático e estratégias de marketing próprias das novas tecnologias, vinculadas à cybercultura, e podemos aqui incluir a cyberteologia, seja ofertando conteúdo gratuito no YouTube ou cobrando por meio da sua escola online e venda de DVDs. Concluímos que o ministério analisado já nasce dentro da lógica da mediatização, sendo dentro do evangelicalismo de vertente latino de missão integral, em especial no caso brasileiro, um vanguardista no uso das mídias sociais e audiovisuais, e se tratando de produção de conteúdo próprio dentro da lógica e conceito de mediatização. Você pode ler este estudo de caso, eu acabei apresentando ele lá na 12ª Conferência Eclesiástica, no Eclesiocon, que é organizado pela Cátedra Unesco de Comunicação, né? Esse texto está, você pode acessar ali e baixar esse texto, esta análise, ver outros detalhes também que não conseguimos passar aqui, mas eu quis trazer para você, estudante, um caso específico de um ministério que nasce digitalmente. Não era uma igreja que existia, já era um movimento, mas não foi uma igreja fundada para isso, mas eles perceberam que, bom, primeiro, para chegar no rádio ou na televisão é algo caro, né? Apesar de estar tudo bem, um profissionalismo levado ali nas questões da comunicação, o YouTube, você tem um valor, em comparação à TV, bem inferior, né? Você abre um canal ali, produz os vídeos
e reproduz. Na televisão você já tem outros tipos de gastos que já falamos aqui. E segundo, a lógica da mediatização, todas as pessoas nesta era digital estão acompanhando, né? Diversas faixas etárias estão assistindo vídeos no YouTube. Você tem desde questões culinárias, né? Questões da medicina, e as questões teológicas estão ali também. Então eles perceberam que teriam que colocar a mensagem deles, a teologia que eles propagam no YouTube, criaram este ministério específico. Este é um estudo de caso e a gente tem outros, você pode estar pesquisando aí, nosso perfil, nosso site de comunicação, e você encontrará lá outros capítulos que nós escrevemos. Você pode visitar aí o nosso currículo Lattes, e ali você encontra diversos outros capítulos que eu acabei escrevendo em outros livros sobre questão midiática, né? Eu trabalho especificamente com a teologia e a comunicação, né? Já fizemos estudos sobre o Fanini, como já falamos aqui, né? Sobre a questão teológica da quadrangular, e tem outros ali em andamento. Convido a você, aluno, a pesquisar mais, a se interessar por esse assunto, que é a comunicação e a teologia. Muito obrigado por nos acompanhar aqui, espero que você tenha apreciado o conteúdo do livro, né, que você tem em mãos aí impresso ou no seu PDF, no seu computador. Nesta era digital você tem vários meios, várias mídias, e se aprofunde, continue estudando. É um start aqui neste curso de teologia da Unicesumar, e que isto também sirva para reflexão e aplicação no seu ministério de liderança, no seu ministério de estudo na igreja, ou se você é pastor ou será futuro pastor ou pastora. Muito obrigado, continue sempre antenado nesta era digital e sempre refletindo, filtrando, peneirando as coisas e levando a mensagem do Evangelho com amor e com misericórdia cada dia para mais pessoas. Muito obrigado.